Olá, vamos para mais um estudo, lição número 10. Mas antes eu gostaria de dizer para você, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal e também deixe o seu comentário para agregar aí na discussão do estudo da lição desta semana. O título da lição de hoje é um modo emocionante de se envolver. O verso para memorizar está em Mateus capítulo 9, verso 37 e 38, que diz o seguinte: E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Bem, muitos dizem o seguinte ditado, que a união faz a força. E isso, de certa forma, é bem verdade. Em muitos contextos na nossa vida, nós só somos motivados a realizar determinadas tarefas quando temos um sistema de apoio, quando temos a companhia de alguém. Né? Um exemplo que talvez aí alguns até se identifiquem é a questão de fazer exercícios físicos. Né? Quantas vezes a gente quer fazer exercício físico, mas só se sente realmente motivado a realizar quando temos a companhia de alguém? E em várias questões da nossa vida é assim que funciona, inclusive nas questões espirituais. Muitas vezes nós só nos sentimos motivados a realizar determinadas tarefas espirituais quando nós temos aí sistema de apoio. E é claro que, embora nós devamos aí ter cuidado ao usar analogias em relação a aspectos misteriosos de Deus, nós podemos aqui fazer uma comparação interessante. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles foram o primeiro grupo a atuar de modo integrado na história da salvação. Veja que eles trabalharam de forma integrada na criação. Veja que lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, que Deus diz, né, façamos o homem nossa imagem, ele fala no plural, então tinha mais de um ali participando nesse evento da criação dos seres humanos, né, na questão da salvação da humanidade. Veja que a importância, nós já falamos em algumas lições anteriores, mas a importância, né, de cada um nessa tarefa de buscar aquele que está perdido no pecado, né, o Espírito Santo com o trabalho de convencimento, Cristo, o único que pode intermediar aos seres humanos, né, ser o intermédio dos seres humanos ao Pai, né, e o Pai ali agindo como juiz. Então veja que cada um com a sua tarefa, mas sempre com o mesmo objetivo, né, de buscar o homem, de buscar aquele que está perdido. E a gente vê isso lá em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 3 e 4, que diz assim: Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Esse é o objetivo principal, né? De levar todos os seres humanos ao conhecimento da verdade. Né? Esse é o objetivo. Os pequenos grupos, eles podem ter vários propósitos, mas seu objetivo principal é ganhar para Jesus pessoas perdidas. Né? Então, os pequenos grupos, eles podem ter alguns propósitos diferentes quanto ao seu funcionamento, principalmente alguns grupos funcionando ali especificamente para fazer oração, outros pequenos grupos funcionando ali para o estudo da palavra, em outro momento, pequeno grupo funcionando para realizar ali tarefas evangelísticas, mas veja que o objetivo ele deve ser um só, que é de trazer pessoas para Cristo Jesus. Esse deve ser o objetivo principal, não pode ser outro. Na Bíblia, então, a gente vê aqui algumas histórias onde a gente percebe a organização de pequenos grupos. Aqui a gente pode comparar também a organização de pequenos grupos na atualidade. O primeiro deles a gente vê na história de Moisés, lá em Êxodo, né, quando Moisés ele liberta o povo, né, do cativeiro, e ele acaba assumindo muitas responsabilidades. Qualquer tipo de problema que deveria ser resolvido acabava indo para Moisés resolver esses problemas, mesmo que fossem problemas pequenos, tudo ia para ele acabar resolvendo. Então ele acabou ficando muito sobrecarregado, e Jetro, o seu sogro, então o aconselha a dividir, né, o povo em pequenos grupos, né, em grupos ali de 1.000, de 100, de 50 e de 10, e colocando líderes, né, nesses grupos para então que esses líderes pudessem resolver questões menores, e só as questões muito complexas
eram levadas para Moisés resolver. Então, todas as pessoas começaram a participar de um grupo de 10 pessoas. Todas as pessoas. E veja que, é claro, que esses grupos eles foram ali montados, organizados com a tarefa, com a função de esses líderes que foram colocados à frente desses grupos de resolver os problemas que pudessem aparecer. Mas é claro que esses grupos eles também foram lugares de comunhão, né? Lugares em que os problemas eles podiam ser evitados, a vida espiritual poderia ser nutrida. Veja que foram lugares em que os planos de Deus para Israel podiam ser compartilhados. As pessoas ali formavam relacionamentos e que as ajudavam a lidar com os problemas que enfrentavam. Então, veja a função ali que esses pequenos grupos tiveram, a importância, a formação desses pequenos grupos. Na lição de segunda-feira diz aqui que especialistas em pequenos grupos, eles afirmam que o tamanho ideal para a interação em grupo é entre 6 e 12 pessoas. E aqui a gente vê que foi justamente o tamanho dos grupos formados tanto na época de Moisés, quanto o grupo que Cristo formou, de 12 pessoas. Né? Cristo formou um grupo ali com 12 discípulos. E veja a importância da formação desse grupo onde eles se encontravam para dar ali o seu testemunho das coisas que aconteciam, aumentando a fé de cada um, escutando o que Cristo tinha para falar, acompanhando as tarefas que Cristo executava a cada dia, onde eles podiam se relacionar, conhecer melhor uns aos outros, compreender melhor a vida de cada um. Veja que ali muitos tinham culturas diferentes ali, mas então ali eles se compreendiam, se relacionavam, e foi de extrema importância a formação desse pequeno grupo para a formação da igreja depois, posteriormente. Né? E algo muito interessante que Paulo traz para a gente lá em 1 Coríntios, ele faz aí uma analogia do corpo de Cristo com o corpo humano. O corpo de Cristo é um corpo humano. Os membros de um corpo humano, a importância de cada membro funcionar de forma perfeita, a importância, né, dos sistemas. O corpo humano ele é dividido em sistemas que são interdependentes. Então veja que o corpo humano, né, como a igreja de Cristo, é formado ali em pequenos grupos que seriam esses sistemas do nosso corpo, que precisam funcionar de forma adequada para que o corpo como um todo se mantenha vivo. Né? E dentro dos sistemas, então, nós temos ali cada parte desse sistema, cada órgão, né, de forma aí mais reduzida, digamos assim, né, cada órgão é formado por tecidos, né, os tecidos são formados por células, e uma célula sequer, se passar a funcionar de maneira errada, pode gerar um problema não só para o sistema que ele está inserido, mas para o corpo inteiro. Veja que no corpo de Cristo, na sua igreja, todos nós temos funções a desempenhar. Quando estamos inseridos em pequenos grupos, esses dons, ou o dom que recebemos de Deus através do Espírito Santo, ele é mais fácil de ser colocado em prática. Perceba que cada célula tem a sua importância. Nenhuma célula fica parada no corpo humano apenas assistindo o funcionamento do corpo. Não, porque ela precisa também funcionar para que o corpo se mantenha vivo de maneira adequada. No corpo de Cristo, na sua igreja, nenhum membro ele pode ficar passivamente parado assistindo o funcionamento da igreja. Nenhum de nós fomos chamados para ficarmos parados assistindo o funcionamento do corpo. Todos nós fomos chamados para fazer parte do corpo e executar uma função, executar uma tarefa para a manutenção da vida do corpo. Então nós não podemos ficar passivamente assistindo
o funcionamento. Nós temos uma função, uma tarefa, e quando nós estamos inseridos em pequenos grupos, é mais fácil nós colocarmos em funcionamento esse dom que recebemos. Veja que em Testemunhos para a Igreja, está lá na lição de terça-feira, diz o seguinte: se há na igreja grande número de membros, convém que se organizem em pequenos grupos, a fim de trabalhar, não somente pelos membros da igreja, mas também pelos incrédulos. Então veja a importância. Se há uma igreja com muitos membros, convém então que se formem pequenos grupos nessa igreja, para que os membros possam trabalhar, colocar em atividade, colocar em funcionamento o dom que recebeu, porque todos nós recebemos pelo menos um dom. Nós precisamos colocar em funcionamento, porque senão o corpo, em algum momento, vai parar de funcionar, ou vai funcionar de forma deficiente, porque nós não estamos colocando o dom que recebemos em funcionamento. E veja então aí a importância do pequeno grupo, né? Um dos fatores que contribuíram para o crescimento da igreja do Novo Testamento foi sua estrutura organizacional em pequenos grupos. Veja que nós percebemos ali em Atos, do Pentecostes, que a partir do Pentecostes a igreja começa a crescer de forma rápida, exponencial, começa a agregar uma quantidade de pessoas muito grande e rapidamente. E veja que a importância, então, da manutenção da estrutura organizacional de pequenos grupos. Perceba que numa igreja grande, muitas pessoas, 300, 400, 500, 1000, 2000 pessoas numa igreja, se essa igreja ela não está organizada em pequenos grupos, facilmente alguém entra e sai e ninguém percebe. Facilmente uma pessoa de repente para de frequentar a igreja, para de ir a essa igreja, ninguém percebe, porque ela não está organizada em pequenas células, em pequenos grupos, onde há esse relacionamento, né? Então se alguém ali para de ir, aquele pequeno grupo já percebe, já entra em contato, já busca saber por quê. Pequeno grupo onde as pessoas conhecem umas necessidades das outras. Veja a importância. Os cristãos do Novo Testamento eles se reuniam regularmente em casas. Os lares cristãos tornaram-se centros de influência e o coração do ministério de pequenos grupos. Olha só os lares dos cristãos lá na igreja primitiva, como eles eram centros de influências, né? Se tornaram ali de fato, como diz aqui, né, o coração do ministério de pequenos grupos. Diversos momentos a gente percebe esse encontro nas casas dos cristãos, né, e como a casa de um cristão é importante para essa organização de pequenos grupos. Então nós precisamos ter isso em mente. Aqui a gente já está se encaminhando para o final da nossa lição. A gente percebe que na lição de quinta-feira, acompanhe comigo aqui no segundo parágrafo, os primeiros cristãos eles se reuniam para interceder pelos outros, orar por suas preocupações, ter comunhão acolhedora, estudar a palavra de Deus, preparar-se para o serviço, ajudar a proteger uns aos outros contra falsos mestres e participar juntos de atividades evangelísticas. Veja então quais são as atividades que o pequeno grupo ele pode exercer. Veja como é importante isso. Veja como é importante essa organização, esse relacionamento dentro do pequeno grupo, para que a gente possa de fato orar junto. Como que a gente vai orar, né, pelas preocupações dos outros? A gente nem sabe qual é a preocupação do próximo. A gente não sabe. Se a gente não formar esses pequenos grupos, a gente não vai conhecer intimamente o nosso irmão. Não adianta que uma igreja de 400, 500 pessoas, né, muito mais em algumas outras igrejas, a gente não vai conhecer intimamente todo mundo, não vai conhecer o problema de todo mundo, as preocupações, então a importância de a gente se dividir nesses pequenos grupos. Mas o foco de todo pequeno grupo, ele é o testemunho e o serviço.
O ministério ele não pode se manter, o foco ele não pode ser interno, ele tem que ser externo. O foco do pequeno grupo não pode ser apenas você manter questões internas, mas sim se preparar esse grupo para questões externas, que é justamente buscar aqueles que estão perdidos. Buscar aqueles que estão perdidos. A importância, então, né, de juntos realizar essas atividades, de buscar aquele que está perdido. Se o pequeno grupo, veja bem, se o pequeno grupo ele se tornar egoísta se o pequeno grupo se tornar egoísta e pouco mais que uma reunião de discussão, falhará em seu propósito e perderá a razão vital de sua existência. Então, o pequeno grupo ele não pode se perder e se tornando apenas um grupo de discussão, senão ele vai perder totalmente o seu propósito. Porque o propósito não é interno, o propósito é externo. O propósito é externo. E nós precisamos aí estar inseridos num pequeno grupo para vivenciarmos esse relacionamento íntimo com os nossos irmãos, conhecendo intimamente os problemas uns dos outros, orando uns pelos outros e principalmente fortalecendo a fé uns dos outros, para que juntos possamos realizar a missão de ir buscar aquele que está perdido nas trevas do pecado. E se Deus, através do Espírito Santo, estiver te influenciando, estiver te chamando para realizar no seu lar a abertura de um pequeno grupo, olha ele, para que ele possa te instruir, possa te conduzir e possa te ajudar nessa tarefa, nesse desafio de abrir um pequeno grupo no seu lar, para que o seu lar possa ser um lugar de luz, onde as pessoas possam olhar e enxergar a luz, que vai ser a luz que irá salvá-las das trevas do pecado. Se não for para abrir um pequeno grupo na sua casa, participe de um, esteja inserido em um, para que dessa forma a igreja toda possa estar funcionando, cada membro executando o seu dom que recebeu, e a igreja como corpo de Cristo então estará perfeitamente viva e funcionando e sendo útil para a sociedade, principalmente buscando aqueles que estão perdidos nas trevas do pecado. Deus possa te abençoar e que possa te conduzir, seja nessa tarefa de abrir um pequeno grupo no seu lar, seja nessa tarefa de estar participando de um pequeno grupo, para que nós possamos juntos aí executar os nossos dons e executar principalmente a nossa missão. Deus te abençoe e a gente se vê na lição número 11. Até lá!